A atriz Juliana Paes movimentou as redes sociais ao fazer um desabafo a uma colega de profissão. Ela disse em um vídeo que não apoia ideias da extrema-direita nem delírios comunistas da extrema-esquerda. O comentário da atriz chegou a colocar a palavra comunismo nos Trending Topics com 63 mil menções. A fala de Juliana Paes repercutiu por meio de atores, colegas da atriz e famosos. A atriz foi muito criticada e também recebeu apoio de seus seguidores. Vamos ouvir então um trecho do recado que a Juliana Paes encaminhou a uma colega por meio das redes sociais. Cara colega, apesar de eu ter sido agredida por suas palavras caluniosas, de ter sido invadida pela sua mensagem de noite, de ter sido acusada de ser covarde, desonesta, criminosa, eu me dispus a te responder por todas as cenas que eu me emocionei do seu lado. Eu discordo de você sobre a minha posição. Eu já falei publicamente sobre querer vacinas, mas eu não vou fazer isso todos os dias. Eu fui a primeira a pedir que as pessoas ficassem em casa, quando você ainda nem estava tão preocupada. Mas agora eu não me sinto no direito de pedir que as pessoas fiquem sem trabalhar. Então você critica a minha escolha de não militar publicamente, escolhendo um dos lados políticos nesse debate público. Tá aí a fala da atriz Juliana Paes. Amanda Klein, o que você achou? Olha, Paulo, eu acho que a Juliana Paes se posiciona como outros milhões de brasileiros se posicionam ali no meio. Ela não se sente representada por nenhum dos dois polos, né? Ela chama de dois polos, depois eu vou voltar a esse ponto da minha análise, mas ela representa, o que as pesquisas demonstram, ser mais ou menos 40% do eleitorado brasileiro que não votariam nem em Lula nem Bolsonaro, não querem Lula nem Bolsonaro, e isso é absolutamente legítimo, até se a gente partir do pressuposto de que provavelmente o ganhador das eleições vai ter que acenar para um desses lados, que seja no segundo turno. Então, se tanto Lula quanto Bolsonaro têm mais ou menos 30% das intenções de voto, vai ganhar aquele que conseguir justamente arregimentar, né, acenar e, de alguma forma, conseguir o apoio dessa parte do eleitorado, que são basicamente 40% do total, que não querem essa polarização, que não querem esse ódio, que não se veem representado nem por algumas, nem por todas as ideias desses dois grupos. Então, acho legítimo, acho que ela fala com uma voz calma, serena, acho que ela tem todo o direito de se posicionar. Acho ruim, horrível essa cultura do cancelamento, de críticas odiosas. Você nem sabe quem é a pessoa, você não sabe da vida íntima dela, da vida privada, do sofrimento, da dor, do histórico, não sabe nada. Eu acho que a Juliana pode se posicionar como ela quiser, ela é uma pessoa que influencia, tem milhões de seguidores, é uma atriz da Globo famosa, e ela também não tem obrigação de se posicionar politicamente. Tem gente que não gosta de política, tem gente que não quer se envolver com isso, tem gente que prefere história, cultura, arte, e isso também é totalmente legítimo. Eu só acho que a Juliana peca por um trecho da fala dela, quando ela fala que ela não é de direita, ela não é bolsominion, e ela também, não apoia os delírios comunistas da extrema esquerda. Eu acho que é uma certa desinformação aí, porque não há delírios. O Brasil não teve nenhum governo comunista de extrema esquerda. Os governos do PT foram governos de esquerda ou de centro-esquerda, mas principalmente governos que acenaram para o centro, principalmente o governo do ex-presidente Lula. Foi um governo que compôs com o centro, e foi assim que conseguiu uma maioria para governar. Mesmo no governo da presidente Dilma, teve o apoio do Centrão. É óbvio que há uma disparidade aí, se o presidente Bolsonaro tem uma pauta mais liberal e o presidente e os governos do PSDB e do PT têm pautas mais sociais, inclusivas, ou pautas mais progressistas, tudo bem, isso são diferenças, mas isso não é um comunismo, não é uma extrema esquerda. Todos esses governos foram governos capitalistas, em que banqueiros, empresários ganharam, fizeram muito dinheiro. Então, eu acho que é errado fazer essa equivalência. Talvez não, certamente há uma desinformação aí em classificar, provavelmente ela estava fazendo uma referência ao PT, então classificar o PT como um governo comunista de extrema esquerda, porque nunca foi isso, e a gente teve quase 16 anos de experiência na prática desse governo, e a gente não teve nada que se assemelhe a um governo comunista, muito pelo contrário, era um governo capitalista com todos os mesmos preceitos e só com diferentes ideologias ou visões de Estado, um Estado mais ou menos presente, mais ou menos robusto, é isso que muda, mas não são governos como não foram governos comunistas. Fora isso, eu acho que ela tem toda a legitimidade do mundo para se colocar, para se posicionar e principalmente para não se sentir representada por nenhum dos dois lados. Você, Constantino? Vamos lá, Paulo, eu vou entrar na questão da Juliana Paes um minutinho só antes, porque eu falei da cantora. A cantora era a que foi na CPI, claro. Já a doutora Denise Garrett, que é a fonte
única da Amanda, né? Ela é alguém que lamentou a Conmebol vir para o Brasil e disse que na Argentina, sim, há um presidente. Né? Então, veja que ela elogia o Fernandes, que é um fiasco em todos os aspectos na condução da pandemia. Né? Mas são as escolhas que cada um faz, assim como a Juliana Paes. Veja, toda a minha solidariedade ao massacre que ela recebeu, principalmente dos comunistas, que não gostaram de ser chamados de comunistas. E alguns saíram, inclusive, em defesa do comunismo, para provar que ela é uma ignorante. Agora, eu não aceito a falsa equivalência. A ameaça comunista é bem real e concreta. Nós temos partidos que governaram com o Centrão, o PT era de centro. É bom que a gente diverte final de semana. Né? Comprou o Centrão e tentou levar num modelo totalitário como a Venezuela, inclusive declarado pelo Lula. O Chávez dirige uma Ferrari e eu um Fusquinha rumo ao mesmo destino. Né? Então, é óbvio que há comunista, nós temos partido comunista no Brasil. Aliás, a Carla Zambelli, deputada Carla Zambelli, resumiu muito bem, né? O direitista se pulou na praia para nadar, se andou de moto, ou tomou leite, ou ajeitou a lapela, fascista, Mussolini reencarnado. Agora, esquerdista pode vestir a foice e o martelo, pode se chamar Partido Comunista, pode comemorar os 100 anos da Revolução Russa, pode lamentar a morte de Fidel Castro e chamá-lo de grande líder, né? Não, ninguém defende comunismo no Brasil, isso é coisa de bicho-papão, de mula sem cabeça. Essa é uma estratégia antiga, o filósofo Schopenhauer já tinha alertado, né? Aquele que espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será facilmente sua presa. Então a estratégia da esquerda radical é cada vez tentar botar uma roupagem mais leve. Hoje eles se chamam progressistas, defendem políticas identitárias, o feminismo radical, que quer forçar a igualdade salarial independentemente de resultado, de mérito do indivíduo, né? Então, é um comunismo repaginado, assim como o socialismo do século XXI, e não é que o socialismo ou o comunismo deram errado em todas as centenas de experimentos. Eles são errados. E esses comunistas nunca param para questionar suas premissas, os meios que eles pregam, né? Vide a Venezuela. Nós temos Cuba, nós temos Coreia do Norte, nós temos China, que por acaso comemora hoje 32 anos do massacre na Paz Celestial. Lembram disso? Lembram? Pois é, a China que hoje prendeu uma advogada pró-democracia em Hong Kong. A mesma China que os nossos democratas na mídia e no Senado bajulam, né? Porque ignoram que ter capitalismo controlado não é ser um país livre, é um regime comunista há 72 anos, com mão de ferro que prende e elimina e mata dissidentes. Uma frase para fechar: ser comunista em país livre, como temos aos montes aí no Brasil, nos artistas, na academia e nos Estados Unidos também, isso é fácil. Difícil é ser livre em país comunista. Serrão. Como dizem os caboclos, o bagulho realmente é doido. O PT, realmente, de verdade, não é um partido de extrema esquerda. É um partido de extrema incompetência de gestão e de extrema atuação na roubalheira, no aparelhamento da máquina pública com fins de poder e para locupletar seus dirigentes máximos, a exemplo do que acontece nos tradicionais regimes socialistas, comunistas, que vagaram aí pelo mundo e foram grandes fracassos, totais fracassos, e que o Brasil, ainda bem, não conseguiu copiar. O Brasil é tão diferente, aqui é tão esculhambado, que a gente nem consegue implantar o comunismo por aqui. Nós tivemos o governo do PT com o grande camarada José Dirceu, um fiel seguidor de Joseph Stalin, e ele reclama até hoje que eles erraram porque eles não conseguiram enquadrar os militares. Era o sonho do PT enquadrar os nossos militares, e igualzinho aconteceu na Venezuela, que lá Hugo Chávez era um coronel e teve competência, né, para enquadrar os militares. E aqui no Brasil, Zé Dirceu não foi tão competente assim. O PT falhou realmente nessa questão do aparelhamento das Forças Armadas. Bem que tentou. Hoje, nas Forças Armadas, a gente tem até muitos oficiais que o pessoal até brinca que eles têm o jeitinho de melancia, né? São vermelhos por dentro e verde-oliva por fora, mas, essencialmente, gostam de acenar para a esquerda, para um socialismo tal, até porque o regime socialista é o melhor regime para os
militares, os politburos, os altocomandos militares, sempre nos regimes de força se dão muito bem. Mas aqui no Brasil, aqui é diferente, aqui tudo acontece da maneira contrária do resto do mundo. O Brasil copia as ideias fora do lugar e adota, implanta tudo de maneira equivocada. Então até o comunismo aqui é uma esculhambação. O Brasil é um país capitalista de Estado. Na verdade, a gente até brinca, é capimunista, porque ele mistura práticas capitalistas com o governo do crime institucionalizado, no qual empresários atuam, bandidos de toda espécie atuam, classe política desqualificada e corrupta também, tudo para usurpar o poder, para exercer o poder, roubando, sugando recursos da sociedade. Então, isso tem que mudar. Esse modelo foi o modelo derrotado em 2018 e a tendência é que esse modelo também seja derrotado na próxima eleição presidencial. Não se sabe se Bolsonaro vai se reeleger, mas a garantia é que Lula dificilmente vai emplacar, porque essa maioria, esses 40% que estão aí, que ameaçam votar nulo ou em branco ou em nenhum deles, não vai permitir a volta da bandidagem ao poder. Pode escrever isso. Amanda pedindo a palavra. É só para defender aqui a minha fonte, que aliás não é a minha única fonte, mas eu me sinto no dever e na obrigação de falar que a doutora Denise Garrett, que o Constantino consente, desonra, deslegitima, calunia, injuria, né, as fontes, as pessoas com quem eu converso, ela é só epidemiologista, mora em Washington, D.C., pertenceu ao CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, e hoje é vice-presidente do Instituto Sabin. Eu quero saber quem com a mesma qualificação técnica, quem com a mesma qualificação técnica, eu apenas li uma mensagem dela. Você conversa, Constantino. Política. Eu converso com a doutora. Com licença, eu estou falando. Eu estou falando, eu já vou passar a palavra para você. Senão, sabe o que é? O público não consegue entender se você fala em cima de mim. A gente está na rádio. Então é o seguinte, a doutora Denise é uma grande fonte nos Estados Unidos. Então, quando eu tenho que conversar sobre assuntos americanos, eu converso com a doutora Denise. Aqui eu converso com dezenas de epidemiologistas e infectologistas, todos gabaritados, com currículos consolidados, provavelmente diferentes daqueles com quem você conversa, Constantino, mas eu não vou deixar que você difame e desonre as minhas fontes, que são sempre muito prestativas e muito competentes, publicamente no rádio. Só isso. E desinforme a nossa audiência, né, com esse bode expiatório, como se fosse esse fantasma, essa ameaça do comunismo, como se as pessoas não tivessem vivenciado 16 anos do governo PT e nem por isso nos tornamos uma Venezuela, nem por isso nos tornamos uma Argentina e nem por isso somos um país comunista. Por quê? Porque o PT não é comunista. Mas é claro que você quer distorcer a realidade. Teve um impeachment no caminho, você esqueceu do mensalão, do petrolão. Agora posso falar? Vamos lá. Eu não desonrei ninguém aqui. Posso falar agora? Tem a ver e você não sabe nem o que é comunismo. E você também é esquerdinha bem radical. Mas vamos lá, o meu ponto não é esse. Eu não vou permitir radical. Que você... Agora posso falar? Todo mundo percebe. Agora, o problema é o seguinte, eu não vou permitir que você diga que eu disse algo que eu não disse. Eu não difamei ninguém e eu não aceito cartada feminista pra cima de mim. Isso eu não aceito, porque isso é golpe baixo de gente sem argumento. Tudo que eu fiz foi ler uma mensagem dela. Então agora eu vou ler na íntegra, para você aceitar o que eu disse. Denise Garrett, Conmebol anuncia que a Copa América não vai ser na Argentina devido às circunstâncias atuais, com o país em lockdown pelo aumento dos casos de Covid. Então transferiram para o Brasil. Leia, a Argentina tem presidente, tem controle da pandemia. Denise Garrett. Bom, ela enaltece o presidente da Argentina. Se isso é difamá-la, eu até concordo com você. É lamentável, porque mostra que ela é política e não cientista. E você seleciona suas coisas dessa forma. Agora, deixa eu terminar. Você fez exatamente isso. Pegou a cantora e chamou de mestre, não tem um trabalho publicado, não tem nada. Endeusou a moça e difamou. Você ajudou a Nise Yamaguchi, que você chamou apenas de deselegante o que fizeram com ela. Deselegante, usou esse eufemismo. Ela que tem um baita currículo e trabalhos publicados e citados. Ao contrário da cantora, que não tem nada. Nada. Zero. O CD eu achei. A música. Vai lá, Amanda. Não, eu não vou mais perder meu tempo batendo boca com ele. Só para terminar, sobre a doutora Denise Garrett, quando ela faz essa menção ao Alberto Fernandes, é óbvio que ela só está dizendo isso porque a Argentina não aceitou sediar a Copa América, abriu mão disso, porque há um número crescente de casos. A Argentina está no meio da sua segunda ou terceira onda e a doutora Denise, obviamente, foi devido a isso a menção dela ao presidente argentino. Constantino. Que é o pior resultado da região,
com mega lockdown, o PIB desabando, mas tem uma artista que falou, né, que inveja de um país que tem um presidente. Foi mais ou menos a mesma frase que ela usou, né? Inveja da Argentina é para pessoas que gostam do fracasso. Amanda. Talvez você não saiba, mas a gente tem um número de mortes por milhão maior do que o da Argentina, tá?